A ponte Salvador-Itaparica é um importante empreendimento que ligará o Recôncavo e a região metropolitana, otimizando a travessia. Eu digo sempre que Salvador deixou de ser recôncavo e virou reconvexo. Virou de costas para a Baía de Todos os Santos, que foi o seu sentido maior de ocupação. Nós temos o maior porto abrigado do hemisfério sul, com águas tranquilas, com profundidade, com calado para o atracamento de navios, sem ventos que causem prejuízos às embarcações. Então é uma situação extraordinária. E você vê que quantos portos podem ser localizados na Baía de Todos os Santos. A ponte tem que ser parte de um processo desse, mas que você não faça isso como um nicho de uma economia exógena que chega, se instala ali e cria miséria do lado. Você tem que ter um sistema desse que você valorize os moradores locais, que você capacite esses moradores para atuarem nas economias que venham a ser implantadas, particularmente as atividades portuárias e retroportuárias. Você tem um potencial de turismo elevadíssimo que você pode desenvolver também aí de esportes náuticos, de uma culinária diversificada e rica, de monumentos históricos importantes, de uma história viva da luta pela independência da Bahia, que se deu neste território do Recôncavo. Quero que as pessoas venham para a Bahia e fiquem mais 1, 2, 3 dias por causa da Baía de Todos os Santos. A ponte entra aí, não como uma mera obra de engenharia de forma burocrática para encurtar caminhos, mas para fazer esta integração. E para isso vai ser então necessário você ter um zoneamento, um estudo de plano diretor, uma ocupação do solo bem definida, particularmente nas áreas de influência a partir da construção da ponte. Plano diretor de Itaparica, de Veracruz, dos municípios da costa, Jaguaribe, Salinas da Margarida, com área de influência inclusive até Nazaré das Farinhas, Santo Antônio de Jesus, quiçá áreas mais distantes como a Margosa, onde tem uma perspectiva de articulação rodoviária mais significativa e que precisa melhorar os seus acessos. Zezé, a ponte Itaparica-Salvador não será muito cara? Será que esse dinheiro vai compensar? Muito do custo da ponte você vai absorver com a valorização imobiliária, com a engenharia econômica que se forma em relação a isso. Por exemplo, quer dizer, como é que o Centro Histórico de Salvador se integra à questão da ponte, como é que isso implica na sua valorização e como é que isso pode, então, ter uma contrapartida que garanta ou que contribua para a implantação da ponte. A outra questão que me parece significativa é de você, por exemplo, na ilha de Itaparica, não fazer de lá uma cidade dormitório, né? Você tem que buscar a identidade daquilo que seria uma ilha de Itaparica, na proximidade de Salvador, com a complexidade que tem a vida orgânica. Não é para formar fábricas de indústrias poluidoras, mas centros universitários, segmentos de serviços, que você ocupe a mão de obra local e que você capacite essa mão de obra a fazer esse desenvolvimento. Estou disposto a fazer esse debate em Salvador, nos municípios ao entorno da Baía de Todos os Santos, naquela concepção de valorização da Bahia, do plano diretor da área de maré, que eu acho que é que dá o significado e dá a importância do que a Baía de Todos os Santos tem nesse processo.